mas vamos começar nosso mini curso vencendo esses tabus e preconceitos. E eu começo trazendo justamente que falar sobre a sexualidade muitas vezes já vem carregado desses tabus e preconceitos. Então é preciso abandonar esses velhos padrões culturais repressores para podermos vivenciar a nossa sexualidade de uma forma natural e instintiva. E o objetivo, a proposta desse mini curso é justamente fazer essas reflexões sobre essas questões e assim poder vislumbrar novas maneiras de enxergar e expressar algo tão primordial na nossa vida. Então, essa foi a chamada. E para que a gente possa conversar, é bom a gente lembrar que a biodança muito nos ensina. Então, não é à toa que Rolando Toro definiu a sexualidade como uma das 5 linhas de vivência, uma das 5 potencialidades humanas, e que com a biodança nós podemos ir abrindo esses caminhos, né, ampliando a nossa consciência, para que a gente possa enxergar essas possibilidades, né, alcançar coisas que vão além da nossa visão, né, do que a gente consegue realmente enxergar. Mas para a gente entender melhor o que é sexualidade, qual o significado, quais são os significados da sexualidade. Então, é o conjunto de características, né, particulares que distinguem fisicamente e emocionalmente o macho da fêmea, tanto nos animais como nos vegetais. É claro que sabemos que tem as plantas, né, hermafroditas, as flores hermafroditas, mas, no geral, é um dos conceitos, né, essa diferença entre o macho e a fêmea. Inclusive, é essa diferenciação sexual que vai promover a fecundação e a continuidade da vida. Mas sexualidade é também a capacidade de sentir o desejo sexual e o prazer, onde a sua principal finalidade biológica é a perpetuação da espécie e a continuidade da vida, né? Inclusive, eu acho uma coisa bem interessante a gente refletir que a sexualidade ela está bem associada ao prazer. A gente vai falar o tempo todo aqui de prazer. E, possivelmente, é um recurso que a própria natureza nos trouxe para que assegurar essa continuidade da espécie. Então, e por que é importante a gente observar isso? O tempo todo aqui a gente vai falar de prazer. Mas um dos tabus é justamente com relação ao prazer. E durante a apresentação, a gente vai começar a entender um pouco todo esse processo. E aí eu trago a fala de Rolando Toro, que toda a nossa existência se desdobra sobre a trama sexual. A identidade humana se organiza no fluxo natural dessa energia erótica. E essa energia erótica é uma energia cósmica que gera a vida. Então, reforçando o que a gente já de alguma forma falou, porque a sexualidade, ela está... Sexualidade e vida, na verdade, ela está impregnada de sexualidade, né? A nossa vida está impregnada de sexualidade. E a sexualidade abarca todo o nosso ser. Então, nós vamos ver que sexualidade não é só o sexo em si. Claro que está lá, está embutido, mas a sexualidade vai muito mais além. Então, a sexualidade é essa força secreta das nossas motivações existenciais. Inclusive, Freud mesmo, ele já defendia essa ideia de que os seres humanos, eles já nascem, e é o que também Rolando traz, né? Que nós todos já nascemos com essa potencialidade, com essa predisposição à sexualidade, ao prazer, ao desejo. Então, Rolando traz que a vivência da sexualidade é uma expressão do inconsciente vital que se manifesta com sensações de prazer sinestésico, de intensidades variáveis e que podem conduzir, sim, ao estado de êxtase. Quando ele fala do prazer sinestésico, é essa sensação
essa sensação de um extremo bem-estar, uma sensação corporal. Trazer sinestésico, movimento, está ligado ao movimento, essa capacidade de nos movermos com o corpo inteiro, de sentirmos todo o nosso corpo, né? Surge essa sensação maravilhosa de estar vivo, quando nos percebemos vivos. E a própria vivência, a definição de vivência em biodança é justamente viver o aqui e o agora, com toda a sua potencialidade, com toda a sua energia. E, como eu já tinha até falado um pouco, costuma-se confundir o conceito de sexualidade com o sexo propriamente dito, mas é bom salientar que não precisa vir necessariamente junto do outro. Por que essa afirmação? O ato de viver deve ser prazeroso em si mesmo. Só o fato de estarmos vivos, de nos percebermos em movimento, já é prazeroso. A gente já deve buscar esse prazer. Isso que eu falei, a gente vai falar muito aqui de prazer. Prazer de viver. E muitos, tudo que, se a gente for parar para pensar, tudo que dá prazer é sexualidade. Então, por exemplo, tomar um banho de cachoeira, dormir um soninho gostoso, comer um chocolate, saborear um sorvete, receber uma bela massagem, tomar um banho de mar. Então, veja quantos prazeres cotidianos estão à nossa disposição, né? Então, se a gente for pensar quantas coisas, dormir um soninho gostoso, mas também acordar se espreguiçando, a gente pisar num tapete macio, pisar numa grama molhada, beber água quando a gente está com sede, né? Escutar o nosso corpo, acordar e vislumbrar um sol maravilhoso à nossa espera, né? Chupar um picolé, uma melancia. Olha quantos e quantos prazeres. E é claro que dentro desses prazeres não podemos deixar de falar também do prazer sexual, do prazer do orgasmo, do êxtase, do clímax. Então, tudo isso a gente vai poder ir observando e verificando aqui. E como reflexão, eu trago o quê? Por que nós nos privamos de muitos desses prazeres, principalmente os prazeres sexuais? Pelo menos a resposta de imediata que eu obtive foi o quê? Que apesar dos séculos passarem, ainda hoje nós podemos perceber o quanto nós vivemos sobre fortes paradigmas, né? Construídos e vivenciados por nossos antepassados. Então, veja quantas coisas a gente traz na nossa herança genética, no nosso DNA, de tudo que os nossos antepassados, principalmente as nossas antepassadas, aqui, a maioria eu vi que são mulheres, mas eu sei que também tem os homens. Então, mas nós, mulheres, sofremos muita repressão, muita repressão. Então, eu fico imaginando, assim, na época da nossa avó, das nossas bisavós, tetravós, o quanto elas passaram. E a gente vai poder fazer uma viagem mesmo no tempo, observando, e aí a gente vai entender o porquê de tantos tabus e de tantos preconceitos. Uma outra coisa que me veio à cabeça é porque o que deveria ser vivenciado de uma forma natural, instintiva, ainda hoje podemos constatar que temos sofrido essa enorme influência dos padrões culturais repressores, ainda hoje. E ao longo do tempo eles vêm o quê? Obstruindo, pervertendo, desorganizando os instintos. Então a gente vai fazer também relembrar um pouco a questão desses instintos. Se são coisas naturais, inatas, são coisas que a gente já nasce, né? Você vê, segundo Freud, o próprio Rolando Touro, nós nascemos com todas essas potencialidades. Então, por que a gente não consegue viver de uma forma instintiva e natural? Porque existe tanta repressão, principalmente do instinto sexual. E instinto é algo inato, não requer nem aprendizado, a gente já nasce com tudo isso. Então, por que a gente se priva tanto? E é o que nós vamos ver nas próximas lâminas sobre essa tal de repressão sexual, né? Que a repressão sexual, o conceito é um conjunto de interdições, valores e regras estabelecidas histórica e culturalmente pelo social para controlar o exercício da sexualidade das pessoas. E é importante quando a gente
pelo menos para mim, fica notório que a repressão sexual ela vem de longa data. Basta olharmos um pouco para trás e conhecermos um pouco da vida e dos costumes, como eu falei, dos nossos antepassados. Basta a gente saber um pouquinho de como é que eles lidavam com o corpo, como é que eles lidavam com a sexualidade. E aí a gente vai compreender de onde vem muitos, ou a maioria desses tabus, desses preconceitos, hábitos. E que, apesar da gente pensar que as coisas mudaram, sim, algumas coisas mudaram, principalmente do século passado para cá, mas ainda vimos muitas e muitas coisas envoltas nesses tabus e nesses preconceitos. Então, durante séculos, a sensualidade, a sexualidade, eles foram alvos de uma severa repressão, passando-se a imagem de que o corpo era fonte de pecado. Então, a gente vai compreender o porquê disso, né? De toda essa repressão. E imagine que, durante séculos, eu vou fazer aqui uma linha pela linha do tempo, um passeio pela linha do tempo, e a gente vai ver o quanto, os últimos 5 séculos, do século XV para cá, o quanto as coisas correram nesse sentido. E o quanto inúmeras gerações, elas foram, de alguma forma, elas foram cortadas essas possibilidades de sentir o prazer através do corpo. E mesmo que a gente pense, mas isso não acontece mais, acontece. A gente ainda vê discursos, né? A gente ainda vê muitos bloqueios nessa área, principalmente nessa área da sexualidade. Então, Freud, no século passado, ele já falava dessa imensa dificuldade do ser humano de integrar a sexualidade ao resto da vida. E acreditava até que muitos sofrimentos neuróticos eles eram causados por essa repressão sexual, né? Essa repressão sexual, ela vinha de vários âmbitos, como a gente vai ver, da igreja, do social mesmo, da cultura, da medicina. Então, foram vários fatores que fizeram com que essa repressão sexual nos tirasse, ou tirasse das nossas antepassadas, principalmente das mulheres, para não poder vivenciar esse prazer. Porque o sexo, muitas vezes, ele era encarado assim, como fosse algo cheio de perigo. Eram tantas recomendações, não pode isso, eram tantas proibições, e que a gente vai projetando, desde a infância, a gente vai escutando aquilo da mãe, do pai, na escola, e aí todas essas escutas a gente vai acreditando, a gente vai adquirindo crenças, são verdadeiros mandatos. Eu não posso sentir prazer, meu corpo, o sexo é pecado. Eu já vi algumas pessoas dizem, não, sexo é pecado. Então, a importância da gente abrir a nossa percepção, abrir nossa mente, porque tudo isso, todos esses ataques, no caso da religião, era um ataque predileto com relação à sexualidade. E a gente vai entender um pouco o porquê de tudo isso. Vamos em frente. O sexo, muitas vezes, foi e talvez ainda seja encarado como essa torrente impetuosa e cheia de perigos, como eu falei, sendo alvo predileto para ataques e censuras de toda a ordem, principalmente no âmbito religioso. Então, a partir de agora, a gente vai fazer esse mergulho, vamos mergulhar um pouquinho mais na nossa história, fazendo essa viagem na linha do tempo, para que a gente possa compreender melhor a origem desses tabus e desses preconceitos que nós trazemos até hoje. Vamos lá para essa viagem do tempo. Nos períodos neolítico e paleolítico, os povos viam no poder feminino a chave do mito da criação, pelo poder intrínseco de gerar a vida. Então, veja a importância dessa visão, porque, de alguma forma, havia uma identificação da mulher com a terra. Aquela que gerava no seu ventre um ser vivo
um outro ser vivo, do mesmo jeito que a natureza e que a terra produziu o alimento. Então, é interessante que, na minha monografia, que foi Os Efeitos da Biodança sobre os Aspectos Psicológicos da Gravidez, eu fiz essa viagem nos aspectos antropológicos da gravidez. E, numa das leituras, eles acreditavam, naquela época, eles acreditavam que as mulheres engravidavam ao deitar sobre a luz, sobre a lua, o luar, né? E a gravidez vinha pelo próprio poder dessa grande deusa que era manifestada pela lua. Então, era a crença deles. Então, era como se o homem, eles não tinham essa ideia de que o homem fazia parte, né? Que isso fazia parte da natureza. Mas era uma crença lá, veja bem, no período neolítico, paleolítico. E havia, naquela época, um grande respeito por esse sagrado feminino, que era representado até por várias estátuas, como aquela Vênus. Então, quando a gente vai lá atrás, a gente percebe o poder do feminino nessa perpetuação da vida, e a gente vai entendendo também a questão do instinto, né? Era tudo muito instintivo, mas eles não tinham ainda essa noção. E aí os séculos vão passando, o tempo vai passando, e muitas deusas mitológicas, elas, de várias épocas, de vários lugares, sempre foram vinculadas a essa manutenção da vida, essa perpetuação da humanidade, assegurando, como eu falei antes, a colheita e o fornecimento dos alimentos. Então, a maternidade sempre foi, desde essa época, esse símbolo da perpetuação da vida, né? E das muitas deusas que nós podemos citar, a Deméter, que é bastante referendada nesse universo da biodança, ela está relacionada com a Grande Mãe, como muitas outras, mas Deméter, Rolando traz, né, como essa figura arquetípica da Grande Mãe. E, isso aí, na verdade, já falei. Então, a divindade da agricultura e dos campos semeados deu origem, aí na fala de Rolando, a Deméter, essa divindade da agricultura e dos campos semeados, deu origem à antiga civilização matrística baseada no cultivo da terra e na expansão da consciência. Então, por que eu trouxe isso? Para a gente ir entendendo cronologicamente como as coisas foram acontecendo e como nós chegamos até a essa repressão, que tudo era pecado. Então, esse pequeno histórico para a gente entender como foi acontecendo, porque ao longo da evolução da humanidade, a figura materna ela foi constantemente sendo modificada, inclusive a própria posição da mulher, do feminino, em todo esse contexto. E passando por várias mulheres de todas essas épocas, né, de todos os séculos, verifica-se que tanto a posição da maternidade como a posição da própria mulher, ela foi sendo transformada e todas essas mudanças carregando crenças, paradigmas. Então, temos muitas mulheres passaram por várias coisas para que hoje nós estivéssemos aqui. Nem a importância dos nossos antepassados. E aí, Rolando traz que é interessante, sim, observar na evolução desses mitos e arquétipos a passagem do matriarcalismo demeteriano para o patriarcalismo cristão. Então, essa, para mim, é a grande chave, né? Esse Deméter era terrestre e nutridora. O Deus Pai, por outro lado, ele estaria no céu, longe dos homens, e através do século, o cristianismo foi dando origem a esse modelo sacrificial e repressor da nossa época. E aí vamos mais à frente, que a gente vai começar a entender, a partir dessa viagem, né, na linha do tempo, porque nós vamos pegar aqui um pouco da fala de uma historiadora, Mari Del Priore, num café filosófico, e eu fiquei encantada com essa fala dela, porque para mim clareou muitas coisas. E aí a gente vai poder fazer essa viagem trazendo os pontos principais do que ela falou. Então, a partir da fala de Mari Del Priore,
ela começa, inclusive, falando, né, aqui no século XV e XVI. Eu fui trazendo mais ou menos as coisas principais, mas ela começa falando do Concílio de Trento, entre 1445 e 1563. Porque, com a reforma do catolicismo, a Igreja convida os fiéis a pensar o sacramento do matrimônio como talvez um dos sacramentos mais importantes da sua liturgia, né? E o que é que eles ensinavam? Eles ensinavam os casais a como ter literalmente uma relação sexual. Foi esse Concílio de Trento. E pregavam mesmo que o único objetivo do sexo era a procriação. Claro, nós sabemos que é importante a continuidade da vida, né, a procriação, mas eles pregavam isso veementemente nas suas pregações, e o próprio Conselho de Trento tem um documento mesmo, onde eles falam que, né, começou a ter vários, como é que se diz, como se fossem cartilhas para como os casais deveriam se comportar, como deveria ser o sexo, porque a igreja começou a se intrometer completamente na vida dos casais. E daí a gente já começa a perceber, começa a observar de onde foram surgindo todos esses tabus e os preconceitos que ainda vivenciamos hoje. Né? Então, para eles, mais importante que consagrar o matrimônio como um controle social, seja como uma união de riquezas, uma união de iguais, uma garantia de recursos, eles tinham que garantir que a riqueza chegasse até a igreja. Então, veja como isso é forte, como isso mexe, né, com o nosso imaginário. E a gente vai vendo quantas coisas são reais e verdadeiras, né? A igreja começa a penetrar na intimidade dos casais e aparece o primeiro manual de confessor, junto com o aparecimento da imprensa, que descrevia como os casais deveriam se relacionar sexualmente. Então, eles tomavam conta, né, da vida dos casais. E por fé, por tudo, eles iam seguindo, eles respeitavam, porque a igreja, a fé, enfim, eles utilizavam da fé do povo para ter todo esse controle, todo esse... E ela traz também que é bom nós lembrarmos que as relações sexuais, como elas eram praticadas antes desse Concílio de Trento, era com muita liberdade. Haviam registros das relações homoeróticas, sodomias, do sexo oral, do sexo anal. E tudo isso era documentado durante as visitas da Inquisição. Por quê? A Inquisição, eles iam em busca desses tais pecados da carne. A Inquisição, como aquele movimento, que era um movimento político-religioso, ele ocorreu entre os séculos XII e XVIII. Olha o tempo que eles, né, estavam nesse controle, tanto na Europa como nas Américas. Então, e o objetivo, eles diziam, era buscar nesses pecados da carne e buscar também aqueles arrependimentos daqueles considerados hereges, aqueles que tinham uma teoria contrária aos dogmas do cristianismo. Então, foi uma época de muita perseguição. Então, você vê a importância da gente ter a consciência, trazer isso para a gente e ver o quanto tudo isso interfere ainda na nossa vida hoje. E como os papéis o único papel do matrimônio estava relacionado à procriação e à possibilidade da vida, como já foi falado, o sexo, na época, tinha que ser rápido, de forma cirúrgica, nada de trocas eróticas, nada de carícias. E as posições eram, inclusive, pré-determinadas pelo Concílio de Trento. Aí eu fico imaginando, rolando, idealizando a biodança, né? Criando isso, deixando esse legado para a gente, o quanto nessa potencialidade, né? Quando ele se refere à sexualidade, ele traz o contato e as carícias, a importância das carícias para a nossa saúde. Então, como eles falavam muito nessa questão era uma transculturação.
o objetivo da biodança é abrir a nossa mente de ver novas possibilidades. E a importância da gente ter acesso, né, a todo esse contexto. Então, o papel da mulher dentro do matrimônio era desprestigiado, porque se o seu único papel era o de ser mãe, ela não tinha direito a nada. Ter prazer, nem pensar, né? Como se as trocas não tinham trocas eróticas, não tinha carícias, era tudo muito, era para procriar, era aquela coisa objetiva só para procriar. Só que o que é que acontece? A mulher é desprestigiada. Aquele erotismo, as diversões, o prazer, eles só podiam ser praticados pelos homens e nos bordéis. Então, olha essa dupla moral, né? Em casa, um comportamento, fora de casa, um outro comportamento. Para as mulheres, nada. Para os homens, eles podiam desfrutar dos prazeres da carne. E os homens, eles tinham o direito de vivenciar esse erotismo, de vivenciar esse prazer nos bordéis. E tinha muito assim, o homem manda, e a mulher foi criada para obedecer, para ser dona de casa, cuidar dos filhos. Então, havia, de fato, essa dupla moral. E isso era uma exigência do próprio Concílio de Trento, né? Essa ambiguidade, quer dizer, era um comportamento em casa, um comportamento fora. Os homens tinham direito. Então, tudo isso por conta do próprio sistema patriarcal, onde o homem se considerava superior, melhor que as mulheres. E por isso que eu trouxe logo no início, a época do período neolítico e paleolítico, na época das deusas, onde a mulher realmente era reconhecida, a importância da mulher para a própria vida. Porque se não houvesse, a mulher não haveria a procriação, a continuidade da vida. Só que nessa época, quando Rolando traz o matriarcal da época de Demétrio e das deusas e o patriarcal do cristianismo. Então, o quanto isso interfere na nossa vida, ainda hoje, né? Então, uma coisa que Maria Del Priore trouxe que eu achei interessante, quando a família real chegou aqui no Brasil, eles encontraram uma colônia que a única, o social se resumia ao quê? Ir para a missa. Então, para você ver o poder da igreja, porque lá era a única diversão da família como família. Então, as mulheres só podiam sair para ir para a missa. E os homens faziam o quê? Tinha essa vida dupla, que ia para os bordéis. E mesmo que acontecesse, que provavelmente tinha muitos adultérios, mas olha que loucura, a mulher que fosse pega em adultério, o marido, ele tinha o direito para honrar a moral dele, ele tinha o direito de matar a mulher, matar o amante, e ele não acontecia nada, para lavar a honra. Então, para eles podiam, mas as mulheres não podiam, né? Não podiam, tinham que seguir as regras, todas aquelas regras, todos aqueles mandatos que a igreja determinava. Então, já no século, nós passamos pelo século XV e XVI, e agora passando um pouco pelo século XVII e XVIII, com a evolução da medicina e de suas teses, os médicos começaram a se ocupar do corpo da mulher e também da sexualidade. Os médicos começaram também a postular o que era bom e o que era ruim para os casais. Ou seja, não bastava a igreja, agora a medicina também, em prol da saúde, em nome da saúde, eles começaram a determinar o que era bom, o que não era, como deveria ser o sexo entre os casais. Porque os trabalhos de medicina dessa época, eles foram muito objetivos, inclusive, a condenar os excessos. O que é que eles consideravam os excessos? As paixões eram consideradas ruins, os amores eram considerados completamente desenfreados, sem limites, e a medicina
dizia que só se preocupava com a saúde. Eles falavam até que não podia ter desgaste durante as relações sexuais. A própria medicina falava isso, reforçando, inclusive, todas aquelas ideias da igreja. Então, eles determinavam que o sexo entre os casais deveria ser ter uma só posição, só ser de vez em quando, e ainda com aquela ideia de que o objetivo do sexo era a procriação. E eles postulavam tudo que era bom e o que era ruim. Então, tinham cartilhas, era um controle também rígido a partir desse século XVII e XVIII. E durante os próximos séculos, a vida sexual das mulheres no Brasil foi determinada, como eu falei, ora pela igreja, ora pelas teses de saúde declaradas nos discursos médicos. E o que é pior, depois surgem outros fatores que também pesavam sobre porque a sexualidade, sim, ela era reprimida, os homens tinham aquela dupla moral, como já foi falado, e é uma coisa interessante também que eu lembrei, até os filhos bastardos que eles tinham fora do casamento, eles eram, inclusive, criados com a própria família, e a mulher, a esposa, tinha que se sujeitar a isso. Você vê tamanho a desqualificação, o desprestígio, como diz, da mulher, do feminino. Então, vamos agora para o século XIX. No século XIX, aliás, não, ainda nesse século, né, do século XVII e XVIII, que aqui em cima está fechado, a vida foi se aburguesando. Então, se a gente for olhar a história do Brasil, já que a gente citou aqui, a vida foi se aburguesando, as casinhas que eram, né, aquelas vilas foram se virando sobrados, surgiram as cidades, a urbanização, e nesse momento celebrava-se até a atividade da procriação, reforçando as ideias da igreja, as ideias da medicina. E uma coisa interessante e aí eu fui me lembrando, não muito longe da gente. Então, na época da minha avó, e aí eu digo, está bem perto do século passado. Isso aí era no século XVII e XVIII. E aí eu percebo o quanto ainda no século passado, no século XX, na época da minha avó, que eu tive a oportunidade, né, de estar lá, eu na infância vivenciar isso, o quarto do casal era um verdadeiro altar de procriação. Cômodas cheias de santos, olhando para o casal. Crucifixo pendurado na cama, que balançava e batia na madeira no momento do sexo. Então, isso, olha que coisa, já tinha toda uma pressão, né, sobre a vida dos casais, e ainda você ter relações com seu marido, com um monte de santo te olhando, com um crucifixo batendo na cama, lembrando que o sexo era só para procriar, que não era para ter prazer, não era para ter nada disso. E isso aí eu já falei. E tanto as mulheres como os homens, eles vestiam camisolões e os médicos controlavam as relações, falando também de uma tal emissão de esperma supérfluo. Ou seja, tinha que haver um controle, segundo a medicina, sobre a emissão por parte dos homens, porque aí eles alegavam que podia prejudicar a saúde, eles poderiam ficar doentes, enfraquecer, poderia desfibrilar. Então, começaram a também controlar. Mas, de novo, aquela questão, isso eles pregavam, mas eles continuavam indo para os bordéis, satisfazendo, mas em casa era como se fosse assim, um reforço de tudo que a igreja já pregava, né? Então, as mulheres também, nessa época, na menopausa, tinha que parar o sexo. Porque se a única função era procriar, então elas não tinham mais direito a ter o sexo. Elas já não tinham direito a ter o prazer, mas na menopausa, com 50 e poucos, 60 anos, elas já não tinham mais o direito ao sexo. E ainda alegavam que se elas
sentissem um prazer, ou se elas continuassem sem essa função, né, da procriação, que elas poderiam virar messalinas. Tinham vários nomes: messalinas, meretriz, libertinas. E as mulheres ficavam sem ter muita opção. E, nessa época, o que é que valia mesmo? O casamento e os filhos eram as coisas mais importantes para a mulher, porque a maternidade acabava sendo uma questão de honra. E aí, voltando para minha avó, a gente vai entender até o porquê no século XX acontecia isso, ela teve 13 filhos, né? Então, a procriação era como se... Tudo bem que, na época, podia não ter aquele controle, né? Muitas mulheres não tinham controle, não sabiam como controlar. Era o que Deus mandasse. Mas, para você ver como o papel de ser mãe, durante séculos, ainda foi, mas só com todo esse controle, com toda essa rigidez. E aí chegamos no século XIX. Nesse século XIX, a mulher tinha que ter ainda, além de tudo, doçura, meiguice, elegância, pureza, porque a essa altura, né, já existia a burguesia, os fazendeiros, do cacau, do café. Então, né, já eram sobrados, aqueles palacetes, então elas tinham que ser doces, meigas, elegantes, puras. Tinham que ter pudor, ser castas. Era comparada a Nossa Senhora. E era sempre remetida essa mulher do lar, né, pronta para viver essa maternidade. E muitas vezes, nem a beleza física não tinha importância, porque os casamentos normalmente eram arranjados. Elas casavam muito novas, né, meninas com 12, 13, 14 anos, e elas eram determinadas a casar normalmente com homens mais velhos, até para garantir, tinham muitos casamentos entre eles, mesmo entre os parentes, para garantir que a riqueza, né, que o dinheiro ficasse ali pela família. Tinha muito casamento entre primos também. Então, ela era remetida a essa mulher do lar. E na segunda metade do século XIX, para atender ainda mais a demanda desse masculino, é que realmente foram surgindo aqueles bordéis, né? Os maison close, também casas mais luxuosas, mulheres lindas que eram importadas da França, que eram chamadas cocotes, as prostitutas, para satisfazer os prazeres da carne. E quem é que frequentava? Justamente os fazendeiros, os burgueses, os donos do café. Porque antes disso, a prostituição, a prostituta sempre existiu, só que eram casinhas simples, eram até vilas inteiras, né? Com essas, mas nessa época, com a riqueza né? Com o crescimento da cidade, com o surgimento, né? De todo esse contexto, até a prostituição também ficou mais sofisticada, né? As casas mais luxuosas. E aí, com as prostitutas, iniciou-se com essas prostitutas vindas da França, né? Iniciou-se também um erotismo mais sofisticado, a sexualidade com mais refinamento e nas formas até de ter relação sexual. Elas trouxeram também as novidades e o refinamento do encontro dos corpos. Porque era tudo de uma forma mais simples, então nessa época começou a sofisticação também desse encontro com os corpos. Agora, não há dúvida que elas também trouxeram, elas foram as difusoras do próprio cuidado com o corpo, porque na época a sífilis aflorava. Então, elas já tinham essa consciência do cuidado com o corpo. Então, muitas coisas já surgiram a partir daí. E lembrar também que lá na família era aquele casamento, ou era aquele sexo, como se dizia assim, cirúrgico, não tinha afeto, não tinha troca amorosa, não, tinha muito menos delicadeza. Era aquela coisa assim, rápida, cirúrgica, porque eles tinham essa opção de vivenciar esse erotismo
junto nos bordéis, né, com as prostitutas. Eu estou tomando, eu quero até que você pegue aqui mais. Então, no final do século XIX também, surgiram os primeiros tratados sobre a homofobia, a pederose ou pedofilia e o onanismo, que é a masturbação masculina. Então, você vê que as coisas foram sempre com essa existência de manuais, de regras, de controle. Na verdade, eram controles. Então, o homossexualismo, ele sempre existiu. Só que nessa época, com a obsessão da própria medicina, falava da saúde, da higiene do corpo, higiene dos casais, começaram a surgir esses tratados. Só que com eles também chegou a perseguição, né? Sendo o homossexualismo considerado uma doença, uma anormalidade. E apesar que já nessa época eles já estavam unidos em busca, né, nessa luta pelas próprias escolhas, né? Mas ainda existia muito tabu, muito preconceito com relação ao homossexualismo. E a pedofilia também, a gente já tinha registro desde o século XVI, né? Naqueles documentos que eu falei da Inquisição. Então, mas nesse século XIX já começaram a fazer tratados, cartilhas, começaram a dar mais atenção, mas não para ajudar, mas para perseguir, para condenar, né? E com relação ao onanismo ou à masturbação masculina, os colégios, eles tinham aqueles colégios que era só para menina e só para meninas. E eles muito se preocupavam com essa questão da masturbação, né? Eles então também fizeram essas cartilhas e essas regras, né? Como se querendo realmente estar sempre no controle. A igreja, a medicina. E aí chegamos ainda, né, falando do século XX. No século XX também foi uma época de grandes revoluções, né? Entre avanços e retrocessos. Então, as coisas melhoravam, depois vinham, ainda se percebia aquelas ideias antigas, né? Da igreja, da medicina. Mas foi, de fato, uma época de grandes revoluções. Ao mesmo tempo que as mulheres ainda sofriam repressão, sofriam controle, e esse forte moralismo, foi também uma época de grandes conquistas e de também liberação feminina. Então, essa liberação feminina, né, que a gente chama assim, foi a época da revolução sexual. Porque apesar de... Só que é bom a gente observar assim, que apesar de terem ocorrido realmente mudanças de costumes, aumento até da própria expressividade sexual, até queda de alguns tabus e preconceitos, mas essa revolução sexual, nós podemos ver que até hoje é como se ela fosse uma constante, apesar de que nossa vida está sempre, né, nós somos eternos aprendizes, é verdade. Mas mesmo, eu diria assim, foi o pontapé inicial, mas ainda hoje nós sentimos o reflexo de toda essa repressão. Então, na transição do século XIX para o XX, também conjugou-se uma série de invenções tecnológicas que muito impactaram no conhecimento do corpo e na relação com o corpo, como, por exemplo, a invenção das fotografias, do cinema, até dos filmes pornôs. Agora, a gente pode lembrar assim, que as fotografias, isso no século XX aqui no Brasil, mas as fotografias eróticas mesmo, elas já existiam na Europa desde a segunda metade do século XIX, do século anterior, com aquelas cocotes, né, aquelas prostitutas que vinham para estar nos bordéis e também com as artistas pornôs. Então, a fotografia já existia. E também o cinema, ele começou a produzir, também nesse período, os primeiros filmes pornôs, né, que eram até coisas pesadas para a época, mas eles já foram ousando e trazendo
nesses filmes pornôs como o sexo anal, o sexo oral. Então, eles já foram abrindo espaço para essa liberação, né? E também, nessa época, as revistas pornôs, que eram produzidas no início bem do século passado, produzidas pelos jornalistas, aqueles que justamente frequentavam os bordéis. Só que essas revistas eram assim, eram construídas, elas eram produzidas para se fazer rir, como se o sexo fosse uma piada, eram engraçadas, divertidas. Então, até a forma de que era apresentado o sexo não era com a seriedade que a sexualidade e o sexo merece, né? Então, nessa época também, né, no século XX, a vida sexual estava, você vê, antes era sob o controle da igreja, da medicina, e agora também sob o controle da própria moral burguesa e também do Estado. Então, por que o Estado, né, começou a se intrometer também na vida sexual dos casais? Porque, por conta das políticas de expansão demográfica, com sedutoras propagandas, considerando-se, né, convidando as mulheres a fazer filhos para a pátria, difundindo ideias como a maternidade sagrada, as educadoras dos cidadãos da manhã, e até instituíram o Dia das Mães. Então, começaram a valorizar um pouco mais, não pela mulher, pelo poder da mulher, mas com uma intenção por trás, fazer filhos para a pátria. Então, por isso, no século passado, aquelas proles tão imensas, 12, 13, 15, 20 filhos, e eram sedutoras as propagandas. Havia todo um estímulo nesse sentido. E no governo de Getúlio Vargas, havia também muita preocupação, não podia ser diferente, com a multiplicação para ter essa identidade nacional. Ou seja, deveria ter mais gente, um maior número de brasileiros para compor os exércitos. Para compor o exército. Então, na visão dele, eu imagino assim, que era como se a mulher fosse uma fábrica de filhos. Vamos produzir filhos para, né, ter mais, o exército ser mais composto. Então, veja, mesmo dessa forma, entre aspas, valorizando e qualificando a mulher, criando até instituindo o Dia das Mães, mas era com um objetivo muito claro. E no governo de Vargas também, houve uma febre dos manuais. Olha, era a igreja, a medicina e agora o Estado. Esses manuais para o casamento, só que agora, com a ideia de que a mulher não conhecia muito bem o sexo, porque tinha que ser vista, né? Tinha que ser casta e pura, mas, de alguma forma, eles começaram a induzir de que os maridos precisavam ensinar o básico para as mulheres, porque muitas vezes elas, como eu falei, que elas casavam muito novas. Então, nessa época, lá os ingleses inventaram a lua de mel, que era o quê? Era afastar das famílias para que os maridos pudessem ensinar o básico, o que elas deveriam fazer. Mas tudo isso também com essa intenção de gerar filhos, de gerar mais filhos. Porque muitas vezes essas meninas, elas estando perto da família, podiam ter medo, nojo, e só que esses ensinamentos estavam longe de ser o que eles faziam nos bordéis. Nem pensar, né, de produzir elas para esse mundo erótico. Era simplesmente uma forma delas cederem com mais facilidade ao sexo. Então, você vê que sempre tinha uma intenção por trás. A igreja tinha uma intenção, a medicina, o governo sempre tinha uma intenção, e todos eles combinando sempre com o controle, com a rigidez, com a repressão, para ter um controle sobre a vida das pessoas. E como eu falei um pouco antes, da questão dessa preocupação com a educação sexual, com a masturbação entre os jovens. Então, também foram criados manuais nesse sentido, como se fosse assim, uma educação. Mas o que é que nós observamos, desses manuais? Eles tinham uma visão que a mulher
era um ser frágil, menor, e quanto menos informação tivesse, mais puras e castas seriam. Tinham que saber o básico, mas tinham que manter a castidade, a pureza. Então, esses manuais para as meninas eram bem fininhos, meia dúzia de páginas, sem figuras, e elas só podiam ter acesso aos 18 anos, e se fossem noivas. Então, você vê que a coisa vai melhorando, mas ainda o controle presente. Já os meninos, que eram educados pelo patriarcal, pelo sistema patriarcal, eles tinham muito mais, esses manuais tinham muito mais informações, era bem mais grosso, tinha figuras, desenhos dos órgãos sexuais, e eles eram passados nos próprios colégios ensinados pelos professores de biologia. Então, mais uma vez, né, o masculino sendo priorizado, porque eles podiam, né, ter toda, ainda com as ideias do passado, o homem tinha mais direito que as mulheres, como se eles fossem mais importantes. E nessa época também, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, né, como a gente já falou, apareceu cinema, rádio, fotografia, o mundo das imagens, aí, de fato, foi havendo um impacto na vida das pessoas, né? E foram surgindo novos comportamentos com relação ao corpo e à sexualidade. Como se agora como se tivesse assim um pouco mais de permissão. Então, segundo Mário Del Priore, foi nessa época que surgiu o beijo de língua, né, o beijo na boca, o abraço, pegar na mão, ter mais liberdade no contato, tudo por conta também dos avanços da própria higiene, né, com o aparecimento, né, com escova de dente, pasta de dente, sabonete, água encanada. Então, tudo isso foi facilitando, até os próprios casais já se permitiam tirar roupa na frente do outro, né? Então, já existia mais liberdade, né, nessa época, por conta de todos os avanços tecnológicos que, depois da Segunda Guerra, começou a surgir com a Revolução Industrial, essa coisa toda. Só que, para a mulher, o prazer sexual foi uma conquista bem posterior, porque a liberdade foi sendo progressiva, mas ela só foi conquistar, isso aqui no século XX, mas ela só foi conquistar, como a gente vai ver um pouco mais à frente, lá para a década de 60, que houve realmente mais uma liberação das mulheres. Porque antes dessa liberação, né, que começou mais ou menos na década de 60, as mulheres que demonstrassem um mínimo de desejo sexual, é a mesma coisa da menopausa, se a mulher continuasse tendo relações, elas eram consideradas libertinas, elas poderiam ser mal faladas, então tinha todo um controle ainda. E apesar, né, de ter esses novos padrões amorosos, mas ainda existia as regras de namoro, né? Havia muito preconceito contra as meninas que cediam antes do casamento, porque nessa época a virgindade era considerada sagrada. E na hora de casar, escolhiam as certinhas e as puras, né? Inclusive, aquelas meninas que se deixavam levar, né, que queriam essa liberdade, levavam nomes assim, bem desqualificadores mesmo, eram chamadas de vassourinhas, de maçanetas, de furadas. Então, existia todo um preconceito contra essas meninas que fugiam dessas ditas regras, né? Essas regras de namoro. E a virgindade, ela era sagrada, mas é uma coisa interessante, porque na prática ele era sagrada e era vetado para os namorados e para os noivos. Mas, de alguma forma, era o quê? Obrigatório para os cônjuges, que tinham que produzir filhos para a pátria. Então, você veja a dualidade, né? E acabava sendo uma dupla condenação, todo esse contexto. Porque na vida de solteiro, limitado, no máximo, as preliminares e olhe lá. E na vida de casados, o sexo até por obrigação, né? Porque nesse momento ainda, acredito que ainda não existia, né? As coisas foram melhorando, mas ainda tinha muito reflexo
daquelas ideias anteriores, né, do nosso passado. Então, havia muito essa dicotomia entre a menina para casar e a menina, aquelas chamadas maçanetas, vassourinhas. Na hora de casar, eles usavam essas meninas, mas na hora de casar, escolhiam as certinhas e as puras. Então, essa percepção, e era muito forte, e eu acho que muitos de nós, né, que vivemos na década de 60, 70, tinha mesmo todo esse rigor, e a gente até vai entendendo um pouco do comportamento das nossas mães, com todos esses cuidados, de cuidado para não ser usada, cuidado com os homens, cuidado para não perder a virgindade. Então, tinha muitos tabus. A sexualidade não era nem falada, né? Era muito tabu, não se falava de sexualidade e sexo. E uma das regras era não ficar sozinha, nunca, jamais, não ceder, porque a vida se tornaria até um inferno. Porque depois de casados, o marido jogaria na cara da esposa que ela teria cedido antes do tempo. Então, os interditos que cercavam esse caminho do casamento, eles eram muito fortes, muito fortes. E existiam todas essas regras. Inclusive, nessa época, a felicidade era sinônimo de um casamento. Né? Ser casada, ter uma aliança no dedo, ser fulana de tal, ter um marido, uma casa, né? E o interessante também a gente perceber, até quando a gente vê algumas imagens antigas, algumas fotos dessa época, principalmente no pós-guerra, com toda aquela tecnologia, com toda aquela revolução industrial. Então, além de ter né, aliança no dedo, ser respeitada, porque era a senhora fulana de tal, o importante nessa época era o quê? Era ter uma enceradeira, um aspirador de pó. Então, tem muitas propagandas da época que, de vez em quando, fazem uma retrospectiva dessa época. A ideia era aquela abelhinha trabalhadeira, cuidando da casa, da colmeia, batendo bolo, fazendo várias receitas, cuidando da casa, do marido, dos filhos. Então, essa foi uma época que a mulher também continuou ainda sendo essa dona de casa para procriar, para cuidar dos filhos. Mas vamos ver um pouquinho agora, de forma assim, bem rápida mesmo, os anos 60 e 70. Né? O que é que aconteceu nesses anos de que os anos 60 foi considerado o ano da revolução sexual? O que é que foi acontecendo? De que forma? Então, nos anos 60, muitas mudanças começaram a acontecer, como ecos da Revolução de Maio de 1968 na França. Então, quais são esses acontecimentos? A Jurema, que era aquele movimento de amai-vos uns aos outros, com os hippies, né, os escampos californianos, as famílias hippies, as meninas hippies, e toda essa influência também, além de que as mulheres, nessa época, começaram a frequentar as universidades. Elas começaram a conquistar o espaço delas no mundo, na vida. E nos anos 70, iniciou os primeiros grupos feministas nas universidades, tão mal recebidas pela imprensa, porque eram tidas como ressentidas, que não gostavam de homens. Então, eram discursos que procuravam desqualificar esse movimento, né? Formar uma caricatura dessa mulher. Vou pegar. Obrigada. Então, nesses anos 70, pelo menos elas começaram a se unir em busca dessa igualdade, em busca dos direitos, né? Dessa mulher que viveu durante séculos prisioneira de um sistema castrador. Então, foi uma época de grande mudança, que se operou não só no nível das ideias, mas se operou também na vida real, inclusive com a chegada da pílula anticoncepcional.
E esses anos, eles foram considerados assim, abençoados. Por quê? Foi um período entre a sífilis do final do século XIX e do século XX e também a AIDS, que surgiu logo depois, na década de 80, como a gente vai ver. Então, foi considerado abençoado e porque foi consagrada, de fato, a libertação sexual. Uma época assim, de muito amor livre, o sexo primava sobre o amor, a lealdade ao invés da fidelidade. Então, foi uma época em que as mulheres realmente, né, nessa união, nesse movimento feminista, elas foram buscando essa libertação sexual. Só que, nessa época, o que elas imaginavam era totalmente diferente, de fato, né, com o que os pais tinham vivenciado. Porque os pais eles sacralizavam a instituição do casamento, mas também favoreciam aqueles amores clandestinos, né? Favorecia aqueles filhos bastardos, os homens indo para os bordéis e elas presas em casa. Então, elas queriam, de fato, o que eles queriam era ser diferente dos pais. Era um amor livre, o sexo, né, como eu falei, primava sobre o amor, e toda aquela hipocrisia implícita no modelo anterior do casamento, ela era desqualificada. Só que eles questionavam, né? Essa revolução surgiu em cima de questionamento de várias maneiras, sobre essa questão da fidelidade e agora a lealdade, mas só que, de alguma forma, eles não desconfiavam que talvez eles não pudessem saber lidar com toda essa liberdade. Então, no fundo, na verdade, eles escaparam dessa repressão imposta em anos anteriores, mas eles se tornaram vítimas do próprio ideário, pois o gozo eles perceberam que escravizava. Ou seja, eles foram em busca dessa felicidade, dessa liberdade, mas, de alguma forma, eles também ficaram escravos desse gozo e não souberam lidar muito com todo esse contexto. Até porque, depois, né, no final dos anos 70, começou uma campanha em prol do machão, onde os homens tinham que exibir a sua masculinidade, a sua virilidade. E essa era a grande receita, né, a grande tônica dos anos 70. E aí, nós podemos observar que quando chegamos aos anos 80, o que é que aconteceu? Chegamos aos anos 80 num estresse até de grande celebração, libertação sexual, libertação, né, o amor, o sexo, primando sobre o amor, mas também foram anos de muita violência contra a mulher no Brasil. Então, com o machismo instalado, com essa ideia né, do homem ser machão, nesse contexto acabou acontecendo muita violência contra a mulher e o quanto a gente observa assim, todos aqueles crimes que eram terríveis, aqueles feminicídios, até na época fotografavam, mostravam as mulheres violentadas, mortas, e hoje a gente vê o quanto isso é real, o quanto é como se a gente estivesse voltando no tempo, o quanto hoje a gente liga a televisão e só vê feminicídio, só vê desqualificação da mulher, o machismo aflorando. Então, o quanto a gente precisa rever realmente todos esses conceitos, preconceitos, todos esses tabus, para que a gente possa ampliar a nossa visão, né? E a biodança me traz muito essa questão dessa transculturação. Vamos mudar essa cultura de violência, né? Tudo que vem acontecendo, a gente vai se contaminando e vai esquecendo de viver, o prazer de viver, né, a vida como deve ser. Então, os anos 70 e 80 foram uma época assim, de libertação de costumes, de muitas conquistas para as mulheres em sua sexualidade, mas também quando tivemos essas violentas, né, reações machistas, homicídios passionais, com uma marca traumática da nossa história e trauma que se agravou com a chegada da AIDS. Como eu falei, que no ano 70 ainda foi aquela janela entre a sífilis e a AIDS. Então, com a chegada da AIDS e todas as implicações que vieram dela, né?
Então, você vê que lá, no início do século, já começaram a aparecer os manuais contra, né, a homossexualidade, a perseguição. E nessa época, com o aparecimento da AIDS, e aí foram surgindo muitas coisas, muitas implicações por conta disso. De que forma? Uma parcela importante das nossas minorias gays foram abandonadas pelos familiares, pelos cônjuges, pelos médicos, até pela enfermagem, que tinha medo de cuidar dos aidéticos. Então, essa época marcou uma história de muita tristeza, muito abandono, muita vergonha. Então, esses anos 80 foram anos, essa década, de muita solidão, de muita violência. Então, é importante a gente ter essa visão, porque quando chega nos anos 90, ocorre também, além de tudo isso, de toda essa que a gente viu nos anos 80, ocorre a explosão do turismo sexual no Brasil, principalmente no Nordeste. E é indesculpável que um país tão grande como o nosso, a violência contra a mulher ainda esteja tão presente, como eu tinha falado há pouco. Né? E, além disso, temos também as questões como a homofobia, uma série de assuntos questões, por exemplo, como o aborto, que nem ao menos são discutidos. Né? Então, é preciso que a gente abra a nossa mente, as nossas discussões, como a Alexandra até falou um pouco mais cedo, quando a gente abriu a sala, que é preciso que isso seja discutido, que a gente seja dialogado, para que a gente possa ir mudando os nossos, né, nossos valores, os nossos mandatos, nossas crenças nessa área. E aí eu finalizo com essa fala de Mário Del Priore, que é difícil a gente encarar a pele de certos valores, de certas tradições e certos tabus, né? Certas crenças. Porque essa questão da educação, do diálogo, da gente rever todos esses conceitos. Né? Porque a educação é prioritária para isso. Então, você vê que quem mais sofre com tudo isso são as pessoas até que não têm condições. A questão do aborto, fazem aborto de qualquer forma, perdem a vida. Não existe um apoio, muitas vezes, da família, do Estado. E, então, tudo isso precisa ser discutido, precisa ser dialogado. Então, agora eu vou dar Deixa eu ver se eu vou dar uma pausa. Não, vamos só dar uma... que slide eu estou, para a gente não ficar muito distante. Ah, não, ainda dá para ir mais um pouquinho. Até uma hora. Mas eu vou dar uma pausazinha, um intervalo. Então, com todo esse histórico, eu fiz todo esse histórico para a gente pudesse ter essa noção de onde surgiram esses tabus e esses preconceitos. E aí, para a gente entender um pouquinho mais, eu trouxe alguns conceitos do que é tabu, do que é preconceito. Então, o tabu é um conceito utilizado na filosofia, antropologia e sociologia, e que está relacionado com a proibição, com a censura, com o perigo, com a impureza de determinadas atitudes sociais. Além disso, os tabus também eles são criados por convenções sociais, religiosas e culturais, impostas através de padrões morais. E, por isso, pode ser diferente de uma cultura para outra. Ou seja, o que é tabu para uma cultura pode não ser para outra, porque depende de toda essa base cultural, todas essas convenções sociais, esses padrões morais. Né? E como nós vivemos em cima desses padrões, dessas proibições, do que é pecado, do que é perigoso. E a gente viu como a gente faz isso da história da nossa história dos nossos antepassados, né? Esses tabus são situações ou fatos também rejeitados ou discriminados por parte da sociedade, sendo também uma proibição da prática de qualquer atividade social, seja ela moral, religiosa ou culturalmente reprovada. Então, tudo aquilo que a sociedade
considera algo reprovável, vira um tabu e a gente vai seguindo com esses pensamentos, a gente vai até repetindo, né, na nossa história. A gente pode até não concordar, mas por medo de vencer, como o Mário Del Priore falou, muitas vezes a gente tem medo de assumir, de falar. Então, vamos abrir nossa mente para que todas essas questões sejam discutidas, né, em cima para que as coisas possam melhorar. E o preconceito, a definição é um juízo pré-concebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento crítico e lógico. Então, os preconceitos surgem daí. Eu não tenho nem... Eu vou repetindo. Tem uma crença que eu escutei na minha infância, na minha adolescência, e eu vou repetindo aquilo e vou assumindo aquilo como uma verdade, como um valor. E na maioria das vezes, essas crenças nos limitam, nos bloqueiam até nos nossos próprios movimentos, na realização dos nossos sonhos, das nossas vontades, e a gente vai repetindo como padrões sociais, um social, que é assim. Aí, muitas vezes a gente nem para pensar, para refletir sobre essas crenças, sobre esses, como eu disse, não tem um fundamento, mas a gente vai repetindo esses padrões, esses preconceitos. Inclusive, existem diferentes manifestações desses tipos de preconceito, sendo as formas mais comuns o preconceito social, né, onde uns se acham melhores do que os outros, porque têm mais condições, porque tem o racial, né, o racismo, a questão de cor, e tem o preconceito sexual, o sexismo, a homofobia. Então, todos esses preconceitos, todos esses tabus e preconceitos, eles precisam ser revistos, porque o preconceito vem muito dessa nossa ignorância mesmo, de não buscar compreender, de não buscar refletir, de estar repetindo. E ainda tem isso, até por conta mesmo da própria criação religiosa, dependendo de em que ambiente nós vivemos, nós vivenciamos desde a infância, dependendo desses padrões familiares, culturais, religiosos, a gente vai repetindo as coisas. Então, quebrar esses tabus é difícil porque vem a culpa, eu estou fazendo algo errado, tem muito essa questão do certo e do errado, vem o constrangimento, a vergonha, e o que é pior, pode acarretar até um castigo divino. Então, se a coisa é considerada um pecado, é claro que depois vem um castigo divino. Então, todas essas coisas a gente precisa, de fato, refletir. E eu trouxe aqui o preconceito de gênero, que, né, está relacionado com essa linha da sexualidade, porque o preconceito de gênero, ele é baseado nessa cultura patriarcal que sustenta essa ideia de dominação, né? essa dominação masculina, e que os homens são superiores às mulheres. Então, a gente pode pensar, claro, a mulher hoje tem um outro papel, a mulher está em busca dessa igualdade, mas ainda tem muitas mulheres que vivem sobre essa dominação masculina, por eles se acharem que são melhores, que são superiores, né? Então, é o que a gente vê no machismo e na misoginia, porque o machismo leva à objetificação das mulheres, e pode gerar esse ódio pelo sexo feminino, que é chamado de misoginia. E esse tipo de preconceito pode culminar com essas diversas formas de violência. Não importa se é uma violência verbal, se é uma violência psicológica, se é uma violência material, se é uma violência física ou sexual. Então, ainda hoje vivenciamos isso, e a prova é o tanto de feminicídios que tem acontecido. Um outro preconceito relacionado com o gênero é a homofobia e a transfobia, né? Que são formas de manifestação de preconceito de gênero que recai sobre as pessoas do grupo LGBTQIA+. Então, tudo isso eu estou trazendo para que a gente possa refletir, né?
e procurar, né, conhecer, saber, refletir e não sair repetindo todas essas crenças, esses tabus, esses preconceitos. E, geralmente, esse tipo de preconceito ele é caracterizado em atos de violência física. E até lembrando que o Brasil é o país do mundo que mais mata pessoas trans em crimes de ódio no mundo. Então, o preconceito, muitas vezes, é tão pesado. Então, passa... é como se fosse uma revolta, é algo que não dá, é incompreensível. Ainda hoje, a gente ter isso tão forte, né, na nossa história. Bom, existem também, além desses preconceitos que eu falei, muitos tabus e preconceitos sobre certos conceitos. E eu vou trazer aqui um pouco sobre que são conceitos carregados de tabus e preconceitos, que são o erotismo, a masturbação, o orgasmo, e que precisam ser falados, dialogados, para que a gente possa ir ampliando, né, a nossa consciência, que a gente possa ir vendo, abrindo novas possibilidades. E isso tudo, vindo, o tempo todo, vem na minha cabeça a biodança. O quanto a biodança vai fazendo com que a gente vá sentindo no corpo tudo isso e vivenciando a sexualidade de uma forma como deve ser, mais natural, sem tantos tabus, sem tantos preconceitos. A biodança nos ajuda muito nesse sentido de vencer os tabus e preconceitos, que é o que eu vou falar. Eu vou dar um intervalozinho logo mais e a gente vai falar um pouco sobre a biodança e como a biodança enxerga essa sexualidade, quais são os, né, como é que a gente pode vencer, quais são os exercícios que vai abrindo essas possibilidades. Então, um dos temas que, de alguma forma, é carregado por tabu e preconceito, a gente já sabe por quê, né? Principalmente as mulheres não tinham direito a esse erotismo, não tinham direito a vivenciar todas essas coisas, quanto mais pensar, falar, enfim. O erotismo, ele vem de Eros, que é o deus do amor, o deus da afinidade universal, e que significa vinculação, unir a vida com a vida. É o lado oposto de Thanatos, que é a potência que separa, que significa dissociação, ruptura de todo o vínculo. E segundo Freud, o instinto de vida e o instinto de morte polarizam as nossas ações. O instinto de morte é destrutividade não por si mesma, mas para o alívio de uma tensão. Ou seja, o que o Freud quis dizer é que ambas essas polaridades estão presentes na nossa vida, eles pertencem a um contínuo, ou seja, ele propôs que existe uma energia deslocável, em si mesma é neutra, mas que é capaz de unir-se, de unir o seu poder. Ou seja, eu posso levar para um lado com um impulso erótico ou para o outro lado com um impulso destrutivo. E a biodança nos incentiva a trazer esse erotismo, exercitar esse erotismo com seus exercícios, com né, todas as vivências na linha da sexualidade, unindo também com as outras potencialidades. Então, começar a desmistificar aquelas crenças, né, desmistificar aquela coisa do certo e do errado. E todos nós vivenciamos essas polaridades. Então, a gente pode estar do lado de Eros ou do lado de Thanatos. Então, essas polaridades, mas elas fazem parte da nossa vida e é um contínuo, né? Então, a coisa do certo e do errado. Então, isso tudo a gente pode trazer isso para o equilíbrio. Sabendo, importante a gente reconhecer que nós todos temos esse lado luz, esse lado sombra. Então, reconhecer, aceitar e aprender a lidar com todas essas questões que estão dentro da gente. Então, segundo Rolando Toro, a repressão do erotismo dá lugar a um desenvolvimento tortuoso das energias vitais e à inversão dos impulsos vinculantes, aparecendo essa destrutividade típica da nossa civilização.
Então, de que forma aparece essa distintividade? De uma simples, entre aspas, desqualificação do outro. A partir do momento que eu desqualifico o outro, eu estou tirando algo dele. A própria discriminação que a gente acabou de ver, por motivos sociais, por motivos políticos, sejam por motivos religiosos, qualquer tipo de discriminação. E que ele dizia assim, ele falava muito dessa essa civilização doentia. Então, quando a gente pensa nas guerras, nas torturas, né, a própria destruição da natureza reflete essa frase de Rolando. Então, essas perpétuas, constantes restrições a esse eros, eles vão debilitando a nossa vida, debilitam a nossa vida, essa parte, né, essa repressão ao erotismo, e acaba liberando essa força da destruição. Então, é muito melhor que a gente desenvolva, que a gente resgate esse erotismo, vivencie esse erotismo, que a gente vai ter uma outra visão da vida, uma outra postura. E com tudo isso, eu acabo negando o meu direito ao prazer, negando o princípio do prazer. Então, a importância de refletirmos sobre o erotismo. Rolando traz que cada vez que duas pessoas se olham e experimentam a comovedora experiência de estar em contato, em compreensão afetuosa ou apaixonada cumplicidade, o eros está se manifestando. Então, quem vivencia a biodança sabe a importância, né, desses encontros, desse contato, das carícias, o quanto esse afeto, esse vínculo que nós criamos com a gente mesmo, com o outro, com tudo que está à nossa volta, esse apaixonamento por a gente mesmo, pelo outro e pela vida, o quanto isso, um simples olhar, uma troca de abraço, entre aspas, o quanto isso nos faz evoluir, nos faz crescer, porque a gente está sentindo no nosso corpo, a gente sai do racional, né, da biodança, a gente desliga um pouquinho o cognitivo e vai vivenciar isso no corpo, e o corpo fala. A gente vai falar um pouquinho sobre o corpo e o prazer. E ele ainda acrescenta que o despertar do eros, conservando, não obstante, o controle da identidade, é, sem dúvida, o exercício de saúde que buscamos. Então, a biodança, relembrando que um dos objetivos é esse, é fortalecer a nossa identidade, resgatar a nossa autoestima, resgatar essa saúde física, psíquica, emocional. Então, despertando esse eros, a gente vai resgatando a si mesmo, né? Eu vou resgatando a mim mesmo a partir desses exercícios de biodança. E toda essa vinculação com o outro, ela vai fortalecendo a minha identidade, porque a minha identidade se revela, né, a partir do outro. Então, Rolando traz os conceitos do eros diferenciado e do eros indiferenciado. E o importante é o quê? Que esse eros indiferenciado, ele está presente, por exemplo, no grupo compacto. Então, ali, eu estou me entregando, quando eu me entrego àquele movimento, vai havendo uma vivência fusional. Então, a gente sai dessa consciência da nossa identidade, consciência de si mesmo, para a fusão. E naquele momento em que eu me entrego, aquilo ali, eu estou vivenciando esse eros indiferenciado. Não importa quem está do meu lado, se é um homem, se é uma mulher, não importa. Ali eu estou me entregando ao prazer, né? Eu estou vivenciando essa entrega. E o organismo, o corpo, agradece, porque o corpo ele vai vivenciando essa totalidade, essa conexão com o outro, comigo, de uma forma muito intensa, e o nosso inconsciente vital ele vai se reestruturando, né? O psiquismo celular, a gente vai, o nosso corpo vai se reestruturando, vai integrando a partir desse movimento. E o eros diferenciado, que é aquele aspecto que é mais seletivo, que conduz ao amor do par ecológico.
onde as pessoas elas vão tendo uma atração recíproca e por conta disso, elas vão se retroalimentando. Então, só rapidamente para ver a importância do erotismo na nossa vida e de que forma esse despertar desse eros, né, vai estar fortalecendo a nossa identidade, vai nos trazendo saúde. Então, outro tema que acaba sendo carregado de tabu é a masturbação, né? A masturbação, que é esse alto grau de satisfação sexual, quando atinge a plenitude a masturbação é o ato de buscar o prazer a partir desse estímulo do corpo, do próprio corpo. Uma forma saudável de sentir e conhecer as suas possibilidades. Aqui estava meio escondidinho aqui. Então, se a gente for parar para pensar e relembrar, as crianças, elas tocam, né, aquelas protovivências que a gente fala muito na biodança, que são aquelas primeiras experiências de vida onde a criança, nós nascemos com todas as potencialidades, né, que são as linhas de vivência, incluindo a sexualidade. Então, a criança, ela se toca, ela toca os seus genitais, ela vai sentindo o prazer do toque. E é uma forma de conhecer o próprio corpo. Então, quando um adolescente, um adulto se masturba, é uma estimulação do próprio corpo, é esse autoconhecimento do próprio corpo. É uma forma saudável, assim, da gente descobrir quais são as possibilidades do nosso corpo, né? Então, e muitas vezes, esses contatos genitais iniciam até antes mesmo do nascimento. Então, você vê que é algo instintivo, é o instinto sexual. O toque, o prazer, é instintivo. E a masturbação masculina, ela é uma resposta sexual normal, que é descoberta naturalmente, pois gera prazer. E pode contribuir, inclusive, para a saúde sexual do casal com as variações sexuais. E a masturbação masculina, ou seja, feminina também, ela pode continuar pela vida toda, não é só na adolescência. Quando o menino, o rapazinho o adolescente está descobrindo realmente o prazer, começando a entender. Então, essa estimulação que começa lá na infância e que muitas vezes é reprimida, né? Quando está se tocando, vem a mãe ou o pai, bate na mão, tira a mão daí, como se fosse algo sujo, até pecaminoso, mas por conta de todos aqueles tabus, todo aquele preconceito. Então, a vida toda, a masturbação pode. E os adultos, eles podem, inclusive, no próprio ato sexual, estar se masturbando reciprocamente. Esse encontro de corpos vão descobrindo, porque o corpo todo nosso é erógeno. Mas tem lugares que o toque é mais gostoso, cada um tem as suas próprias preferências. Então, por isso que essa contribuição da masturbação masculina com a própria saúde sexual do casal. Do mesmo jeito, a masturbação feminina ajuda a mulher a se conhecer melhor sexualmente e ajuda também nas relações sexuais, sendo um assunto até considerado muito delicado para muitas pessoas, por conta ainda daqueles tabus, principalmente os religiosos, né? E a mulher pode se masturbar, sim, isso é saudável, é um direito que nós temos. E todos esses bloqueios que foram impostos para as meninas e as adolescentes, né, dessas várias épocas, e talvez ainda hoje, ainda existem esses tabus. Então, pode fazer com que essas adolescentes se reprimam e lá no futuro, já adulta, vão ter dificuldade de resposta sexual, de ter o orgasmo, até mesmo gerar os transtornos sexuais, a mulher no caso, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre a frigidez e a impotência no homem, por conta de todos esses tabus, por conta de todas essas proibições, todos esses controles, tentativas de controle. E para a OMS, a masturbação é um direito da pessoa. Tanto homens como mulheres, eles sentem essa necessidade de tocar o corpo, de se masturbar, mas por conta de de tudo que a gente viu
até o presente momento, com relação até essa linha do tempo, a gente dá para entender essa sociedade patriarcal, essa sociedade machista, conservadora, que ainda persiste nos nossos dias. Inclusive, a própria masturbação feminina, ela é muito menos aceita que a masculina. Então, na adolescência, se o menino está no banheiro, demora no banho, que a gente até imagina que está fazendo, é respeitado, mas a mulher não tem esse direito. É como se fosse algo proibido. Claro que as coisas, né, hoje, as coisas são diferentes, mas ainda tem muitos tabus e preconceitos com relação à masturbação. Somente as pessoas ligadas mesmo à igreja, né, que seguem os dogmas da igreja ainda hoje. Um outro tema que é carregado de tabu, um outro conceito é o orgasmo, né, o próprio orgasmo, que é o mais alto grau de satisfação sexual, quando atinge a plenitude das sensações, o clímax, o gozo. E a repressão sexual impede, inclusive, a liberação de fantasias eróticas, que é um fator tão importante no orgasmo, principalmente no feminino. Então, é aquela coisa que a gente sabe que acaba vindo um pensamento, mas até o pensamento vem com culpa, vem com isso errado, porque eu escutei isso de minha mãe, eu escutei isso lá na igreja. Então, até essa liberação dessa fantasia erótica, essa permissão para, se for o caso, assistir um filme pornô, para conhecer mesmo, para as pessoas que são muito ainda presas a esses tabus. Então, é um autoconhecimento. A vida é um eterno aprendizado. E a biodança vai contribuindo também para que a gente vá desbloqueando esses tabus, vivenciando no corpo o prazer do toque, seja no autoacariciamento, seja no acariciamento do outro, receber o toque de um companheiro. Então, tem vários exercícios que vão nos abrir portas nesse sentido, que a partir do momento que eu sinto no meu corpo, eu vou desbloqueando a minha mente e esses tabus vão se dissolvendo. Né? Segundo William Reich, a saúde psíquica depende dessa potência orgástica, do ponto até ao qual o indivíduo pode entregar, se pode experimentar o clímax de excitação no ato sexual natural. Ou seja, o sexo é natural, é instintivo, tem um instinto sexual. É algo que nós temos que liberar. Rolando Touro fala tanto, né, dos instintos. A gente vai fazer vai falar um pouquinho sobre os instintos. E quem assistiu o outro minicurso falando sobre os instintos, as emoções e os sentimentos, viu a importância da gente liberar. Não é à toa que na própria definição da biodança está lá a reaprendizagem das funções originárias de vida, que são os instintos. Então, é importante que a gente tenha essa abertura e essa visão. Né? Inclusive, Freud, voltando também para Freud, que no século passado ele traz muito essa questão da sexualidade, ele falava da imensa dificuldade do ser humano integrar essa sexualidade à vida, né? E que muitos desses sofrimentos, até sofrimentos neurológicos, são causados por essa repressão sexual, que coaduna com a fala de Rolando, né? Que a gente precisa, que a biodança é uma transculturação, a gente precisa rever os nossos valores, os nossos conceitos, os nossos preconceitos, rever essas crenças que foram incutidas e que a gente nem parou para refletir, para ver, de fato, quais são as nossas verdades. Então, exercitar essa capacidade para experimentar desejos implica numa aprendizagem, não só a nível cortical, com essas fantasias eróticas que são tão importantes, principalmente para o orgasmo feminino, como a nível emocional, que é potencializar essas emoções, que as emoções vêm dos instintos, é algo impulsivo, então é aquele impulso inato. Então, vivenciar essa emocionalidade com mais leveza, com mais verdade, seja qual for a emoção, e também a nível visceral, com a produção dos hormônios,
neurotransmissores, com ativação da hipófise, do hipotálamo. Então, tudo isso vai exercitando essa capacidade da gente experimentar os desejos para chegar ao prazer. A gente vai ver também o desejo como gênese do prazer. Os exercícios de biodança, eles mobilizam esse fundo instintivo e geram os desejos, como eu tinha acabado de falar. E muitas correntes, muitos métodos psicoterapêuticos até tratam a sexualidade com sensibilização genital, mas Rolando traz que não é só isso, né? Que a preparação para o prazer ela não pode estar reduzida a um exercício de sensibilidade genital. Então, vai muito mais além. É a gente trazer para o nosso corpo todas essas sensações prazerosas e, de uma vez por todas, ter consciência, trazer para a consciência o quanto nós temos, sim, direito ao prazer, direito a um sexo gostoso, direito a desejar, porque o desejo é, assim, essa gênese do prazer. E, para finalizar, para a gente ter um intervalozinho, 11 horas já, então a gente vai dar um intervalozinho pequeno. Esses transtornos sexuais que eu falei um pouquinho antes, sobre a frigidez e a impotência, a própria repressão sexual acaba gerando esses transtornos, que é a frigidez, essa impotência feminina, essa dificuldade ou incapacidade de sentir excitação, é a falta de desejo, de libido, ou de qualquer resposta sexual que seja considerada satisfatória, mesmo sem o estímulo adequado. Então, é algo que bloqueia. E isso tem uma causa bastante emocional, psicológica, mas também carregada desses tabus, né? Dependendo da criação, dependendo de em que ambiente essa pessoa, ou dependendo de vários fatores, na verdade, podem causar tanto físicas quanto emocionais ou psicológicas. Então, tem algumas doenças, né? Eu acho, diabetes, doenças cardíacas, né? Cardiovasculares, que pode trazer essa frigidez. Mas a maioria, a meu ver, é aspectos psicológicos mesmo, como dificuldades de relacionamento, uma educação muito rígida, carregada de tabus e preconceitos, alguma história de violência doméstica ou de abuso sexual, o próprio estresse, tudo isso pode gerar essa frigidez. Mas Rolando traz que a biodança muito vai ajudar a partir do momento em que vai estimular esse desejo, esse experimentar no próprio corpo, toque e esse desejo para chegar ao prazer. E a impotência sexual ou a disfunção erétil é uma dificuldade de manter uma ereção que permita uma relação sexual satisfatória, pelo menos em 50% das tentativas, podendo acontecer em homens de qualquer idade. Então, pode pensar, a impotência é mais para as pessoas mais velhas. Não. Pode, dependendo dos fatores, pode acontecer com jovens, porque um dos fatores é o quê? O abuso no uso de álcool, de drogas. Então, muitos fatores também podem gerar o próprio estresse, pode diminuir a libido, pode a própria depressão, tanto na questão da frigidez, da impotência sexual. Então, tem muitos fatores que podem gerar esses transtornos sexuais. E, no caso da impotência sexual, pode vir um sentimento inconsciente de uma impotência existencial. Não saber o que é da vida e estar perdido nas suas escolhas. Então, são vários fatores que a biodança pode contribuir com todas essas questões. E seriam as reflexões, né, que a gente pode deixar, mas é importante, sim, refletirmos, enxergarmos, vivenciarmos como é que estão todas essas questões na minha vida, que envolvem esses tabus, né, machismo, misoginia, homofobia, transfobia, erotismo, masturbação, orgasmo, frigidez, potência sexual. Encarar de frente, não ter essa coisa do... O pudor era lá na época das nossas avós e bisavós. Então, a gente ter essa liberdade de dialogar e de sentir quais são as nossas verdades, né?
E aí